Bom, gente, boa tarde. Como eu prometi, né, eu nessa live vou falar um pouco da obra literária O 15 da cearense Raquel de Queiroz, né? Bom, O 15 da Raquel de Queiroz é um clássico da literatura nordestina e foi escrito aos 17 anos de idade pela Raquel de Queiroz. E a Raquel de Queiroz, ela é uma das poucas literárias declaradamente de direita, politicamente falando. Ela também foi a primeira mulher a adentrar a Academia Brasileira de Letras, né? Eu fiz aqui o nosso quadrozinho para a gente comentar algumas coisas da obra literária da Raquel de Queiroz, tá? Bom, alguns desses fatos são, por exemplo, a obra se chama O 15 e faz uma analogia à grande seca que ocorreu em 1915. Inclusive, quando eu era mais jovem, a gente apelidava os meninos magros de seca de 15. E a gente falava isso, né, de forma assim, sem refletir da onde vem essa história de seca de 15. E aí, conforme eu fui crescendo mais, fui lendo, descobri que seca de 15 se referia à grande seca que ocorreu no Nordeste em 1915. No começo da live eu coloquei uma música que se chama Cavalo do Céu, do Aldemir Monteiro, né? Alcemir Monteiro. E ele vai falar, ele faz uma exaltação do vaqueiro. O vaqueiro é um personagem muito falado no Nordeste, muito cantado no Nordeste, tá? Então eu vou comentar aqui alguns pontos da obra. Primeiro, a seca. Segundo, a migração. Terceiro, eu vou comentar também um pouco da religiosidade. Quarto, eu vou comentar um pouco sobre a família, o compadrio, que é muito comum na obra literária O 15. É uma obra literária bem pequena, comparado com outras obras, como a que eu falei anteriormente, né, que é o Fogo Morto, de Menino de Engenho. É uma obra menor, né, uma obra que tem cerca de 85 laudas. E é uma obra, né, que tem como plano de fundo uma das maiores tragédias, tá bom, Victor? Uma das maiores tragédias naturais do Nordeste brasileiro, que é a seca. E esses fatos sociais, eles influenciaram a literatura. E eles influenciaram a literatura, né? E eles inspiraram também a literatura. Eu costumo dizer que a literatura é uma das poucas ferramentas sociais que consegue transformar a desgraça em arte. Porque a desgraça, ela pode também se tornar arte. Porque no caso, a seca que dizimou vários nordestinos e ainda massacra nordestinos, bem menos hoje do que no século XIX, no século XX. E esses literatos conseguiram transformar... onde se passa? Se passa no Ceará, viu, Victor? No Ceará. A paisagem, o drama, ele se dá no Ceará, tá? Ele se dá no Ceará. Bom, então esses fatos aqui, né, que eu coloquei aqui no meu quadro: migração, religiosidade, família e compadrio, estão presentes na obra O 15 da Raquel de Queiroz. Alguns personagens, eu vou comentar alguns personagens que fazem parte da obra. Alguns personagens, não vou comentar todos, né, porque senão a nossa live vai ficar muito enfadonha, né? Comentar alguns personagens.
O personagem principal, né, que é o Vicente, o vaqueiro Vicente. O vaqueiro Vicente. Outra personagem também muito importante na obra, que são os dois personagens principais, o Vicente e a Conceição, né? A Conceição, ela é uma mulher muito diferente. Primeiro que ela é professora e ela tem contatos com leituras diferenciadas, que fazem com que ela, de certa forma, se torne subversiva, no sentido de que ela questionava o papel da mulher devido aos seus contatos com a leitura. Ela teve contatos, por exemplo, com leituras marxistas. A obra literária mostra isso, essa personagem, a personagem Conceição. Isso faz com que ela questione vários posicionamentos sociais da mulher. Mulher professora na década de 10, exatamente, de 1910 no caso. Então nós estamos aí, mais uma vez, né, na transição do período imperial, praticamente para o período republicano, né? 1910 ainda é o início aí dos anos da República. Então a mulher começou a questionar um novo espaço social, né? E essa personagem, a Conceição, pelo fato dela ser professora, normalista, pelo fato dela ter contatos com livros, ela começa a questionar o espaço da mulher na sociedade e começa a questionar, por exemplo, o próprio determinismo sobre a questão do casamento, de que a mulher ela tinha que se casar. Para a avó dela, que é outra personagem emblemática na obra, né? A dona Inácia, que na obra carinhosamente se chama só Nácia, né? Que é um diminutivo. Ela é o oposto da sua neta, porque ela tem conceitos sociais, né? Estigmas sociais muito enraigados, por exemplo, de que ela acha que a mulher tem que obedecer o homem, que ela acha que a mulher ela nasce para o casamento, para ter filhos. Já a sua neta, no caso, não. A sua neta, ela acredita que a mulher ela não necessariamente ela precisa se casar. Ela pode viver muito bem de forma independente, essa personagem. E isso é muito interessante, porque numa obra como essa, que vai tratar sobre a seca, no caso, a seca de 1915, falar dessa mudança social de percepção da mulher através de uma personagem, no caso a Conceição, a Raquel de Queiroz ela inova porque ela coloca em tela, em discussão, essas questões do espaço da mulher, no caso. Uma mudança do espaço da mulher, do local social da mulher. A mulher ela não necessariamente ela nasceu para se casar, ela nasceu para ser submissa ao homem. Então a Conceição ela é diferenciada. Já o Vicente, que é outro personagem, que é o vaqueiro, o proprietário de uma grande fazenda, o homem branco, ele nos lembra aquele ditado popular de que todo nordestino é um forte. É um homem que enfrenta as agruras das adversidades naturais do Nordeste, que não abre mão da sua fazenda, que não quer sair da sua fazenda, e esse personagem ele é primo da Conceição e se apaixona por ela. Ambos vivem uma paixão desentendida, e essa paixão ela não se realiza no decorrer da obra devido ao orgulho de ambos. A Conceição ela não ia atrás do Vicente, que na obra chama de Sente, e nem o Sente ia atrás da Conceição. Então, nesse sentido, a obra é um pouco decepcionante, porque nós temos a mania de esperar do romance, da literatura, um final feliz, de que os protagonistas se casem e que vivem felizes para sempre. E os romances nem sempre são assim, né? Os romances eles são só a novela brasileira, né, que inventou, que trouxe e aí a gente adquiriu um pouco dessa mania de esperar um final feliz. Eu até conversei com o meu amigo Álvaro sobre essa obra, o 15,
E aí eu disse, cara, eu estava esperando que eles dois se casassem. Mas quem espera isso da obra está enganado, porque a obra ela não tem um final feliz. Nesse sentido, a obra é muito realista, porque nem sempre na vida a gente tem final feliz. Aliás, na vida a felicidade são momentos, né? São momentos, exatamente, romance, amor, exatamente, Quininha. Então, é a vida real, né? A vida real não é um final feliz, a vida real é difícil, são momentos felizes, são mais momentos decepcionantes, e nessa obra vai consolidar isso, né? Porque os dois protagonistas, o Vicente e a Conceição, eles não vivem esse amor, né? Bom, outro personagem que é um personagem que dá um fôlego maior à obra é o Chico Bento. O Chico Bento, ele é um vaqueiro agregado de uma fazenda. E aí essa fazenda... Muito bem, Fabrício. É isso aí. O romantismo versus o realismo. Isso. Então o Chico Bento, ele é um agregado, é um vaqueiro de uma fazenda. E aí com a seca que ocorre, ele tem que sair da fazenda porque ele fica sem emprego. O gado começa a morrer, começam a ficar sem alimento. E ele tem uma mulher, ele é casado, né? Ele é casado com a dona Cordolina. A dona Cordolina é a mulher do vaqueiro Chico Bento. E eles têm alguns filhos, né? Até, se eu não me engano, são 3 filhos. 3 filhos, ou 4. Eu não me recordo agora. Mas eles decidem sair da fazenda e migrar. Né? Migrar devido à seca. No caso da obra em tela, a seca de 1915. E a narrativa dessa migração é que torna a obra assim apaixonante, porque mostra as agruras que era a migração, Fabrício Cunha. A migração era muito difícil, Victor, porque naquela época a pobreza era muito grande, então esses nordestinos sem posses, eles não tinham condições, por exemplo, de pegar, naquela época o transporte mais importante era o que permitia com que as pessoas se locomovessem a longas distâncias, era o trem. E nem sempre esses pobres tinham aquisição financeira de ir a trem. Então eles iam a pé. E aí mostra essa migração desse personagem, que ele vai para o norte do Brasil, né? Que o norte do Brasil era um destino muito visado pelos nordestinos, por causa do ciclo da borracha, por causa de um local mais úmido, cheio de água. Para quem foi do norte do Brasil sabe disso, né? Que o norte do Brasil ele é uma região úmida, é uma região alagadiça, não tem esses problemas da seca que o Nordeste tem. Então o personagem Chico Bento, o vaqueiro, ele pega a sua família, junto com a sua mulher, e vai, né, migrar ao norte do Brasil, para o norte do Brasil. E aí, gente, é onde a obra ganha um realismo sensacional, porque mostra todas as agruras que foi para esse personagem chegar ao seu destino, né? Tentar chegar ao seu destino, porque o primeiro passo, o primeiro local que ele chega é na capital, né? É na capital. E nessa capital existia junto com ele, quando o Chico Bento chega na capital porque tinha para poder ir para o norte do Brasil, né? Então, quando ele chega nessa capital, não é só ele. Deixa eu ver aqui, a migração. Exatamente, Fabrício. Eu vou já chegar a isso aí. Exatamente. Quando o Chico Bento chega em Fortaleza, os campos de refugiados. Quando a gente fala em campos de refugiados, a gente já recorda dos campos nazistas, né? Do Hitler, os campos nazistas, dos judeus sendo mortos. Mas a Raquel de Queiroz, ela usa o termo campos de concentração para falar desses migrantes que fogem da seca e que ficam na periferia das grandes cidades, passando fome, necessidades,
e vivendo de assistencialismo e não do serviço social, de assistencialismo, sobretudo com a ação de mulheres mais abastadas da sociedade. Isso aí, Danilo, muito bem. Então, olha só, o personagem Chico Bento, ele chega com a sua mulher e seus filhos à capital. Antes disso, ele vive uma verdadeira uma dificuldade muito grande, perde um filho nessa sua travessia, perde um filho, o filho se alimenta com raízes de mandioca, né? E a mandioca ela tem veneno, o filho morre, ele chega num estado lamentável, né? E lá na capital ele encontra a sua conhecida, que é a Conceição, que é sua comadre. Outra característica muito presente nessa obra era a questão que eu coloquei aqui atrás da família e do compadrio, né? Existia uma tradição no Nordeste, e ainda existe, dos compadres e das comadres. Isso era um instituto muito favorável para poder socorrer as pessoas mais pobres. Porque nessa obra, como o Chico Bento era compadre da Conceição, ela ajuda o Chico Bento. Ela ajuda, inclusive, adotando um de seus filhos, né? Um de seus filhos. Foi terrível. Exatamente, Danilo. Bom, então essa obra, para quem espera um final feliz, fica decepcionado, né? Porque o final da obra não tem o romance vivenciado entre os dois personagens e mostra a vida dura e seca como ela é. Porque a vida não é um final de novela mexicano, né? Final de novela mexicana. E os dois personagens vivem felizes para sempre. No caso dessa obra, os dois personagens eles não vivem o seu amor. Então nós temos aqui, grosso modo, esses personagens: a Dona Conceição, Vicente, Chico Bento, Cordolina, Dona Inácia. Então são personagens que vivem sobre a questão da seca, no caso da seca de 1915, que causa migrações. E aqui nós temos personagens de classes sociais diferenciadas. No caso da Conceição e do Vicente, nós temos personagens abonados socialmente, que eles têm condições financeiras. E no caso a Dona Inácia, né, que é a proprietária, a avó da Conceição. E nós temos os personagens que sofrem mais com a seca, né? No caso, o Chico Bento, a Cordolina e os outros personagens que sofrem bem mais com a seca, né? Eu costumo dizer que sempre a corda quebra pro lado mais fraco, e nessa obra mostra isso, né? Mostra que os personagens mais pobres são os que padecem muito mais com a grande seca. Então é uma obra, gente, belíssima, uma obra belíssima que vai tratar sobre esse processo muito recorrente no Nordeste brasileiro, que era a seca, né, que ocasionava mortes, que ocasionava migrações, até hoje causa migrações. E no fim da obra, o Chico Bento ele não vai ao norte do Brasil. A sua comadre, Conceição, ela consegue uma passagem para ele, né, de navio, para ir para São Paulo, tá? Então ele consegue migrar, ele perde um filho, o outro some,
o outro some, ele não consegue mais recuperar o seu filho, o outro filho some. É uma narrativa, principalmente essa parte da migração do Chico Bento e da sua família, é bem forte, sabe? Quando você está lendo, você sente de fato todas essas dificuldades. Eu vou ler aqui para vocês um trechozinho. Sim, Danilo, esses campos de concentração também foram concentrados aqui no Piauí. Aqui em Teresina foi um espaço de campos de concentração de refugiados. Inclusive a igreja Nossa Senhora, meu Deus do céu, aquela da Frei Serafim, a igreja da Frei Serafim, ela foi construída por muitos migrantes fugindo da seca. Teresina foi também um local de campo de concentração dos refugiados da seca. Vou ler aqui para vocês um trechozinho da obra da Raquel de Queiroz. Da igreja São Benedito, né? Vamos lá. São Benedito, exatamente, Francisco. Danilo. São Benedito. Inclusive, Danilo, tem no arquivo público lá, né, os documentos da Socorros Públicos aqui em Teresina, que mostra esses migrantes, né, que sofreram demais aqui. E que foi, né, fonte para a literatura. Você lê o livro O Manicaca, do Abdias Neves, o pai da Dona Júlia, ele é um migrante da seca. Ele é um migrante da seca, se torna um comerciante, né? Se torna um comerciante bem sucedido aqui em Teresina, mas ele padece da seca. Ele é um migrante na obra O Manicaca, de Abdias Neves. Vou ler aqui um trecho para vocês dessa obra maravilhosa. Eu quero ler para vocês aqui um trechozinho da migração do Chico Bento, né? Deixa eu ver aqui. Rapidinho, pessoal. Eu estou localizando para vocês ficarem com vontade de ler a obra. Eu tenho uma obra também em PDF, quem quiser. Aliás, né, eu tenho o costume de mandar para todo mundo. Vamos lá. Então, migração. Sim. Verdade, Fabrício. Seca Seculorum. É do Domingos, né? Me confirma aí se é do Domingos. Então, uma passagemzinha aqui. Bom, eu vou ler aqui para vocês um trecho, né, de quando o Chico Bento chega a um campo de concentração, na cidade de Fortaleza, e lá ele encontra a sua comadre Conceição. Abre aspas. Enfim, ali estava. E a criança que outro tempo trazia cordolina tão gorda, era de certo aquela que lhe pendia do colo, e que agora trazia tão magra que nem uma visagem, que nem a morte, que só talvez um esqueleto fosse tão magro. Porque, compadre, quando chegou, Chico Bento ouviu a fala
e ergueu os olhos. E numa surpresa: "Ah, comadre Conceição. Senhora por aqui, cheguei ontem." A moça dirigiu-se a Cordolina: "É você, comadre? Como vai? Tão fraquinha, hein?" E a mulher respondeu tristemente: "Ai, minha comadre, eu lá sei como vou, parece que ainda estou vivo." Então mostra aí quando o Chico Bento chega a um campo de concentração no Ceará, na cidade de Fortaleza, fugindo da seca, fugindo da sua fazenda. Então é uma história forte, é uma história bonita, que mostra a realidade nua e crua do Nordeste brasileiro. Vicente ia revendo com carinho as grandes pedras de Quixadá que se destacavam abruptamente sobre a vastidão arranhenta da Caatinga, erguendo céu acima as enormes escarpas de granito. A luz lhe dava gradações estranhas, desde o cinzento metálico e um azul de cor do céu, e o outro azul da vieta pálida, até ao negro do lodo que escorria em grandes listas. Sumia-se nas anfracturidades, chamalotando as ásperas paredes a pique. Surgia ao longe, como uma barreira fechada e hostil, os serrotes ligando-se aos serrotes num alinhamento amontoado. Então vai mostrando aí essa paisagem da seca. E também, gente, apesar dessa obra ser em 1915, no caso o drama ser em 1915, a gente percebe uma continuidade das divergências raciais no Brasil, Porque quando Dona Inácia ela sai da sua fazenda devido à seca e vai para a cidade, porque ela tinha um sobrado na cidade, ela era endinheirada, ela era uma pessoa que possuía bens, então ela padecia muito menos da seca, Então ela vai à cidade para o seu sobrado, sai da sua casa grande, vai para o seu sobrado, espera a seca acabar, e quando ela retorna, os outros personagens, que são seus dependentes, eles padecem da seca, eles têm que migrar, eles morrem, e quando ela chega, quando ela retorna, quando se acaba a seca, ela é recebida como uma grande senhora branca, inclusive negros pegando ela numa cadeirinha. E isso em pleno século XX, quando já tinha acabado a escravidão, mas os resquícios da escravidão negra permanecem nessa obra e permanecem até hoje. Costumo dizer que a imagem, a figura, o exemplo do Gilberto Freire da Casa Grande e a Senzala permanece bem atual no Brasil ainda. Nós ainda vivemos numa casa grande e numa senzala, porque a pobreza no Brasil ela tem uma cor, e essa cor não é branca. Então, gente, é basicamente isso, tá? Então a obra O 15, da Raquel de Queiroz, vai trazer a seca, a migração, a religiosidade, as pessoas se apegando à religiosidade, principalmente São José, para que chovesse. A família era muito importante, até porque em 1915, no século XX, o Estado era praticamente ausente, e até hoje é muito ausente se a gente for analisar, por exemplo, a falta de acesso à saúde, à educação, à moradia. O Estado ele permanece ainda ausente. E o compadrio, que era uma ferramenta de ajuda, mas também de dependência. O compadrio foi utilizado pelos coronéis do Nordeste brasileiro para conseguir votos, para fazer com que esses dependentes eles também se tornassem, de certa forma, entre aspas, seus escravos. Então eu trouxe para vocês esses personagens, a Conceição, o Vicente,
que são personagens afortunados da obra, né? A Conceição professora, que lia, que começava a questionar o espaço da mulher, leituras marxistas, leituras subversivas, como a sua avó diz. A sua avó, uma mulher branca, senhora de engenho, dona de uma grande propriedade, e que ela faz um papel do homem, do mandatário, né? Inclusive o Gilberto Freire mostra muito isso, mulheres que tinham que assumiu o papel de homem. O Sítio do Pica-Pau Amarelo mostra isso, a Dona Benta, né? Cordolina, mulher do Vicente, e o Chico, aliás, do Chico Bento, né? Que são os dois personagens que sofrem porque eles são eles são dependentes desses senhores, né? Desses fazendários. E aí, quando a seca ocorre, os fazendários, os grandes proprietários vão para as cidades, para os seus sobrados, e as suas fazendas ficam abandonadas, e esses dependentes eles têm que migrar, né? Tem que migrar, e muitos morrem nesse processo de migração, porque era um processo penoso. Esses campos de concentração esses campos de concentração, eles eram presentes. Jasmine, falar alguma coisa, Jasmine? Então, esses campos de concentração, eles foram presentes no Nordeste brasileiro, né? Esses campos de concentração que nos remete, mais uma vez, certo, Jasmine? Aprendendo nada, eu que tenho que aprender contigo. Esses campos de concentração, eles que nos remete ao nazismo, né? Eles foram presentes no Brasil, né? Inclusive foi a Raquel de Queiroz que popularizou esse termo campo de concentração, né? Campo de concentração que nos remete ao nazismo, né? Aos campos de concentração judeus e tal, né? Então é uma obra muito interessante, tem esses personagens que vivem tensionados pela Grande Seca, no caso a seca de 1915, personagens que pelo seu espaço social sofrem com essa seca, mas uns sofrem mais e outros sofrem menos, né? Porque os personagens mais abastados, no caso, como o Vicente, a Conceição, que são os protagonistas, né? Os protagonistas, eles não padecem tanto dessa seca. Quem padece mesmo são os seus agregados, seus dependentes, que têm que migrar, e nessa migração muitos morrem, porque é penosa essa migração, né? E tem como destinos, né, vários locais do Brasil. No caso aqui da obra, ele tenta migrar para o norte do Brasil, né? Norte do Brasil, e no final da história, ele vai para São Paulo. Jasmine, eu tô falando aqui, tô falando de uma cearense, viu? Da Raquel de Queiroz. Tu que faz o doutorado aí no Ceará, né, em Fortaleza. Talvez a professora, a tua orientadora, né? Ela conheça muito bem essa obra, o 15. Eu não tenho dúvidas disso, né? Porque é uma obra que marcou a literatura brasileira e a literatura cearense, né? Então, é sensacional. É maravilhoso mesmo. Então, nós temos esses personagens que padecem da seca, e quem espera da obra um final feliz fica decepcionado, né? Porque o Vicente perde 2 filhos, um morre porque consome mandioca, o outro simplesmente desaparece, né? Talvez foi sequestrado, né? Quem espera um final feliz fica muito triste com a obra. Eu fiquei decepcionado porque eu sou um noveleiro, né? Um noveleiro, sobretudo, das novelas mexicanas, e sempre espero o final feliz. E nessa obra mostra o realismo puro, né? O realismo de verdade, que é a vida,
E a vida nem sempre tem um final feliz, apesar que a gente torce para um final feliz. Você, Jaqueline. A gente espera um final feliz, mas nessa obra, quem espera um final feliz fica um pouco decepcionado, porque o amor da Conceição e do Vicente, eles não se materializam, devido ao orgulho dos dois. O Chico Bento, que é o personagem que migra, ele vai para São Paulo, mas ele perde 2 filhos, e talvez a obra deixe assim um 3 pontinhos. Não sei se deu certo essa migração dele lá para São Paulo. E os personagens mais abastardos, brancos, apesar deles padecerem da seca, eles retornam às suas grandes casas, voltam um período de chuva e passam a viver de forma normalmente, né? Sempre nesses períodos de dificuldades, quem sofre mais são os negros. Os negros, os pobres, sofrem mais, tá, gente? Então, eu acho que eu falei um pouco de cada aspecto da obra. É claro que eu não quero ser conclusivo, seria muita pretensão minha ser conclusivo de um clássico desse, né? Mas, à medida do possível, eu tentei falar alguns pontos que me chamam a atenção, né? Sobretudo da seca, dos campos de concentração, dessas mortes, das desigualdades sociais e raciais presentes nessa obra,